Nárnia pode implodir ainda hoje, porque está se avaliando a possibilidade no Itamaraty de exigir o fechamento da Baixada do Loirão em Nárnia do Sul e que todos os moradores do norte se retirem imediatamente de volta para suas casas, convidados educadamente pelos pássaros de Nárnia do Sul, que já receberam o vento oficial do Itamaraty sobre isso. Escute isso. Escute isso. Esse vento tem confirmação da saída e da chegada já. Você quer saber? Você não tem noção, irmãos, como o coração dos narnianos em Nárnia Central está acelerado e preocupado em função das coisas que estão acontecendo em Nárnia. Eu sei que tem muito povo incrédulo. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro. Nesta quarta-feira, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista dos Paulistas, 1932. Vargas encabeçou a Revolução de 30, derrubou o presidente, derrubou também a Constituição, e estava governando sem Constituição. Os paulistas se levantaram pedindo uma Constituição. Hoje o Brasil está pedindo respeito à Constituição, né? E num dia como hoje, em 1980, morria o poetinha Vinícius de Moraes. No Canto de Ossanha, ele dizia: o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. Quem é mesmo não precisa dizer, né? Hoje, um dia, tem gente tendo visões, vendo porta-aviões no Lago Paranoá. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, tá? É sempre uma honra estar aqui com vocês, trazendo algumas informações do que está acontecendo no nosso Brasil. Não só no nosso Brasil, mas como também no mundo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo que vocês vão ver, tá? É um react, vai ser uma coisa bem rápida, mas bem objetiva, mas preste bastante atenção. E eu gostaria que você comentasse. O seu comentário é muito importante. Quando você comenta aqui, você está falando para o YouTube o seguinte: ó, o conteúdo é bom, e vamos continuar vendo mais, e ele começa a distribuir para mais pessoas, tá bom? Vamos acompanhar. Sabemos que de tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas como também no mundo, tá? Sabemos que muitas coisas vêm acontecendo rápido. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, vamos tomar bastante cuidado no que nós publicamos, no que nós falamos, porque infelizmente estamos vivendo um período muito difícil aqui no Brasil. Então, fique até o finalzinho para você entender todo o teor desse conteúdo que você vai assistir agora. Porque quando você assiste esse vídeo atentamente e por completo, você vai entender o que algumas coisas, tá, vem acontecendo no nosso Brasil, tá bom? Vamos lá, vamos assistir na íntegra e depois desse seu comentário. O seu comentário é muito importante. Por aí, né? E alguns acham que esse tipo de situação nos reinos é uma coisa que se faz como se toma banho, né? Pega a toalha, uma roupa de baixo limpa, o sabonete, o shampoo, liga o chuveiro, entra ali mecanicamente. Mas não é assim que funciona. Quando vai se banir um povo de uma determinada terra, sabe-se que vai se enfrentar consequências gravíssimas sobre isso. Então muitos estão tentando embarrear, conversar. Mas o Salsa Tamborim já recomendou, isso é uma recomendação dele, que se, abre aspas, se, fecha aspas, chegar hoje o que eles estão esperando que chegue, mas pode não chegar, né? Pode. Então deveria ser tomadas contramedidas, e a primeira medida que seria tomada seria o fechamento total, completo e restrito da casa
do Loirão em Nárnia do Sul. Todas e todos, sem nenhuma exceção. A conversa é reta, e a minha função aqui é apenas te contar o vento, que desceu hoje pelo fantasma, que estava em estado hilário. Acho que sim. Porque há muitas luas o fantasma tem avisado sobre todas essas coisas e a maioria duvida, não dá crédito, dá risada, tira sarro, tripudia. E parece que o tempo chegou. Parece. Há um rebuliço nos ninhos por causa disso. Um rebuliço nos ninhos. Existem pássaros revoltados. Existe movimentação do velhinho conversando com o príncipe e disponibilizando insetos para que voem nos bueiros, caçando ratos. Existem muitos ventos que começaram a soprar hoje e que você vai ouvi-los todos aqui. Todos. Aqui no desdobramento, que jamais mentiu para os narnianos. Jamais mentiu e jamais errou em tudo que disse. Porque os ventos são soprados da própria boca de quem fará. Esses ventos são trazidos de maneira direta. Hoje você viu, por exemplo, nos faladores profissionais, que a turma do Gambá resolveu caçar o Nick Ferry. Você vai ver isso nos faladores profissionais. Mas o desdobramento adiantou para você há alguns dias que o Gambá exigiu a cabeça de 6 gravatas. Dentre eles, o Nick Ferry. E hoje aparece, do nada, uma recomendação para que o Nick Ferry seja amarrado e lançado no cárcere, perdendo todos os seus direitos narnianos que lhe são dados no livro sagrado de Nárnia do Sul. Você pode achar uma coincidência, mas nós contamos essa história para você antecipadamente, que isso iria acontecer. Faltam 5 ainda. Eu disse 6. Então, no decorrer dos dias, nós estamos vendo, através do desdobramento, porque você não vai ver isso em lugar nenhum, nós temos antecipado para você as coisas que estão rolando, porque temos recebido alertas de narnianos em posições estratégicas do reino, que tem nos alertado agora para uma possível GC. Hoje, essa conversa que veio da parte do enlameado, que está em Nárnia do Norte, o enlameado está em Nárnia do Norte, ele saiu da terra do bacalhau e foi para Nárnia do Norte para visitar, fazer uma visita, e de lá entrou em contato com Itamaraqui, está conversando, e disse que deveriam enviar folhas secas para os altos pássaros, avisando que estamos na iminência de uma GC. Porque os pássaros estão se movimentando, uns para um lado, outros para outro, e inevitavelmente haverá um choque de pássaros, inevitavelmente, um choque de pássaros. As ideologias passarínicas estão se contrapondo, geraram já um contraponto, e dizem os ventos ninhísticos dentro dos ninhais que pode haver um exterminador já de pássaros andando dentro dos ninhos. E que esses insetos que exterminam pássaros batem pássaros sem piedade, principalmente os de asas douradas. E esses insetos já estariam caminhando dentro dos ninhais, numa ação unilateral iminente, segundo alguns. Hoje, a minha função é apenas te contar a história. Eu não as crio, eu as conto, assim como elas são. Esse é os desdobramentos. E hoje é dia 9 de julho
de 2025. É uma quarta-feira, é isso, Thiago? Quarta-feira. E a gente, como a gente, continua aqui de mãos dadas, sem ninguém soltar a mão de ninguém. E o único lugar onde você ouve a verdade sobre Nárnia é nos desdobramentos. Seja bem-vindo, meu querido, minha querida. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu casamento. Deus abençoe o teu relacionamento. Deus abençoe a tua esposa, o teu marido. Deus abençoe os teus filhos, os teus pais. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz. Todo lugar onde você tocar a planta dos teus pés seja abençoado. Todo lugar onde você tocar a palma das tuas mãos seja abençoado. Deus abençoe o teu cachorrinho, o teu gatinho. Falando de porta-avião, porque no dia 22 de março, o ministro Moraes, se referindo a possíveis retaliações do governo americano, disse: eles podem entrar com ações judiciais, podem fazer o Trump falar, se mandarem um porta-aviões, aí veremos. Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, não vai influenciar na decisão aqui no Brasil. Fecha aspas. Eu não sei se o presidente Lula tem um cinema no Alvorada. Já vi um filme, eu vi, gostei, foi sucesso de bilheteria, um filme dos anos 80, Nimitz, De Volta ao Inferno. É o grande porta-aviões da época, entra num buraco no tempo e sai no Pacífico em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, com os japoneses. Não? O nome original do filme é mais assustador. É Final Countdown, ou seja, contagem regressiva final. Mais assustador ainda seria se aparecesse o Gerald Ford, o USS Gerald Ford. Tem 333 metros de comprimento, comporta 90 aviões. É o maior porta-aviões hoje dos Estados Unidos. É um porta-aviões nuclear. Bom, enfim, não sei se alguém está tendo visões de porta-aviões no Lago Paranoá. Mas foi um dia movimentado, né? É uma nota da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil. Diz a nota: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump, declaração do dia anterior, que ele postou. Estamos acompanhando de perto a situação, o mesmo disse o presidente Trump. A embaixada é o olho, os ouvidos e a voz do presidente dos Estados Unidos e do Departamento de Estado. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Não comentamos sobre as próximas ações. As. Artigo definido, plural. Não ficou indefinido, não comentamos ações, mas já tem a definição de que há próximas ações em relação a casos específicos. Fica assim no ar a expectativa de que seja a aplicação da lei Magnitsky, né? E não é o porta-aviões, mas pode ser a lei Magnitsky. Quando o presidente Trump falou, já era oficial, né? Saiu do presidente dos Estados Unidos. Agora, a embaixada oficializa ainda mais, se é que isso é possível, uma manifestação do Departamento de Estado. É superoficial em nome dos Estados Unidos da América. Essa declaração de a perseguição política contra Jair Bolsonaro e sua família, seus apoiadores, é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. É bastante forte uma declaração dessas da embaixada. Tá vendo aí, pessoal, o que você tá vendo aí? Infelizmente, tá? É isso que está acontecendo no nosso Brasil. O que você está vendo aí é muito importante, tá? Alguns assuntos são um pouco delicados, tá? Esses assuntos que vêm acontecendo aí. Mas, infelizmente, tá? Temos que continuar aí no nosso Brasil e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia. Infelizmente, pode acontecer algo muito pior.
Infelizmente é isso, é dessa forma, tá? Mas vamos continuar aqui vendo o vídeo e vamos comentando aí, pessoal. Você que tá no chat, você que tá chegando agora aqui, você que tá vendo esse vídeo depois também, comente aí bastante. Você que quer ser membro aí também, seja membro, porque vamos trazer várias notícias em relação a tudo mesmo, a tudo que tá acontecendo, tá bom? Então dê essa força aí e já vá comentando aí. Eu lembro que foi no segundo ano primário que a gente era instado a fazer uma leitura e dizer o que havia lido. A interpretação de leitura, para mostrar que já entendeu o que leu, né? Não sei por quê. Né? Deve ser por causa do hábito, do ritual, né? Que é só chamar para explicações é uma espécie de reprimenda. Bom, mas teve mais, lá no Itamaraty. Depois de um almoço com o chefe de governo do Paquistão, a Indonésia, perdão, com o presidente Lula e a primeira-dama, quando as duas autoridades estavam acenando para os repórteres, um repórter perguntou ao presidente Lula, né, o que ele acha das tarifas de Trump contra o Brasil. Lula não respondeu, mas a primeira-dama Janja respondeu. Disse: ai, cadê meus vira-latas? Cadê meus vira-latas? Ficou todo mundo assim, meio perplexo, eu imagino, né? Eu não estava lá, mas eu imagino. Ué, o que é isso? Aí, a assessoria de Janja explicou numa nota que diz o seguinte: a frase dita pela primeira-dama não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente sobre declarações do presidente americano, e sim aos bolsonaristas, que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. Anota. A primeira-dama disse que os bolsonaristas que estão traindo os interesses do Brasil são vira-latas. É o que diz a nota. Traindo interesses do Brasil, soberania. A gente lembra daquela conversa lá na China, né? Pedindo um agente chinês para ensinar o governo brasileiro a fazer censura. Bom, tem outra declaração do Trump. O Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós. É outra declaração do Trump. Nada bom. Vamos divulgar os dados do Brasil, creio eu, mais tarde, neste dia, ou amanhã de manhã. E aí já vieram dados do Brasil no mesmo dia. Enquanto isso, o novo presidente do PT, recém-eleito, Edinho Silva, que já foi ministro de Dilma, foi prefeito de Araraquara, numa fala que ele disse que foi fala pessoal, claro, ele fala pessoal, mas ele é presidente do PT, do partido do governo, disse: Trump é o maior líder fascista do século XXI. Bom, aí Trump mandou uma carta aberta para Lula. Anunciou 70% de tarifa, disse que vai valer a 1º de agosto, sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Ele na carta reclamou comércio injusto e a postura do Supremo contra Bolsonaro. Vai pegar principalmente café, carnes, sucos. O comércio entre os dois países, no ano passado, foi 40 bilhões de dólares de lado a lado. 40 bilhões de dólares. Dá uns 450 bilhões, né, por aí. Não, perdão. Uns 250 bilhões. Bom, aí então vamos ver essa carta. Aliás, só para vocês saberem, o Brasil já estava perdendo antes, né? Eu soube hoje que tinha 100 blindados produzidos no Brasil para a Argentina comprar, ministro da Defesa. Aí eu já contei para vocês, o ministro da Defesa foi para os Estados Unidos e fechou negócio com outro blindado, o Strike. Já comentei com vocês. E ainda aviões eu acho que é o F-16, o Fighting Falcon, que é usado lá na Ucrânia. Bom, e foi por causa, autoridades brasileiras, em primeiro lugar, não, é para matar produção brasileira, tecnologia brasileira, aço brasileiro, mão de obra brasileira, empresa brasileira. Bom, então vamos à carta. Carta de Trump para 9 de julho. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria de outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro
um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Imediatamente, em maiúsculas. Na imprensa a gente chama isso de caixa alta. Outro parágrafo. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental de liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Abrindo um parêntese aí, ontem nós comentamos aqui que Lula propôs ao chefe de governo da Índia construir avião da Embraer lá na Índia. É isso que ele está querendo que se faça em relação aos Estados Unidos. Por qualquer razão, o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas brasileiras, de barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Pois é, agora o Brasil tem o dia de amanhã para saber que passo dar diante disso. Eu imagino o Itamaraty como deve estar preocupadíssimo, porque parece que fora do Itamaraty todo mundo puxa para um lado, para o outro e atrapalha ainda mais a política externa brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia. Isso aí, pessoal, agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho desse vídeo, tá? E já peço a vocês o que vocês entenderam desse vídeo, tá? Comente aqui o que vocês conseguiram extrair desse vídeo, porque tem muitas coisas aí que acontecem que às vezes a gente fica meio que assim, né? Balanceado, mas comente aqui. Comente, eu quero saber seu comentário, tá bom? Fique todos com Deus, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.